novo complexo hospitalar Bragantino. Aqui o nosso convidado aqui é o Dr. Márcio Floris. Ele é advogado, presidente desse complexo. Qual foi, assim, o pensamento de colocar um complexo hospitalar do moldes aí? Nós somos uma equipe de profissionais com uma larga experiência já em saúde. Olha aí, olha aí. Eu já passei por diversas operadoras de saúde, por companhias seguradoras, e eu já tive contato, inclusive trabalhando aqui em hospitais aqui da região de Bragança Paulista. Daqui da região, é Daqui mesmo? da região. Olha. E a cidade de Bragança Paulista, na minha opinião e na opinião das pessoas que são sócias aí nesse projeto do nosso Hospital Bragantino, a região de Bragança Paulista, a cidade de Bragança Paulista sempre foi uma referência. Sim, sempre verdade. foi uma referência em lazer, uma referência em turismo, uma referência em educação, tanto é que vocês aqui na cidade de Bragança têm até mesmo o curso de medicina, Sim. que é proporcionado pela USF. Só que, contudo, no ponto de vista do atendimento hospitalar privado, Bragança Paulista sempre deixou um pouquinho a desejar. Você falou a verdade, isso mesmo. O que ocasionava a migração dos pacientes do próprio município para outros municípios. Você tem pacientes que vão Às para vezes contra a vontade, contra né? a própria vontade. Isso. Disso foi feito um estudo, e dentro desse estudo nós identificamos aí 2 fatores que propiciam a abertura de um hospital em Bragança Paulista. O primeiro fator é a população, isso com dados já um pouco desatualizados, fornecidos pelo censo, mas na região de Bragança Paulista, na macro-região de Bragança Paulista, os municípios limítrofes a Bragança, eles englobam 730 mil pessoas. Olha aí. Isso com Muito dados bom, já tá? desatualizados. Muito bom. E por outro lado, o PIB de Bragança Paulista está entre um dos melhores PIBs do estado de São Paulo. Olha. Ou seja, ela é uma região que concentra, de um lado, ela concentra a riqueza, ou seja, o padrão de vida é um pouco mais elevado do que a média no estado de São Paulo. De outro lado, você tem muitas pessoas que podem e devem usufruir de um atendimento hospitalar de qualidade, só que eles não tinham um recurso, até hoje, completamente voltado para o atendimento privado, não atendendo o SUS. E esse foi o principal móvel que levou a gente a aceitar esse desafio e vir aqui para a cidade de Bragança. Esse complexo hospitalar, ele aproveita uma estrutura que já tinha, mas com algumas modificações, visando assim não só o bom atendimento, mas também, vamos dizer assim, uma adaptação melhor até para os profissionais em exames, tudo. É verdade isso? Sim, doutor, perfeitamente. Dentro da estrutura hospitalar, Isso. quem se propõe a trabalhar em uma atividade séria, e é uma atividade Sim. muito séria, deve obedecer vários normativos. E esses normativos, eles emergem, de um lado, da atuação da vigilância sanitária, Verdade e, isso. por outro lado, da legislação que trata de acessibilidade Sim. às próprias instituições. Quando a gente chegou, vamos dizer assim, nesse imóvel do hospital, ele não contava com as adequações, ele não respeitava os normativos da vigilância sanitária. Então, o que nós fizemos? Nós investimos aí uma quantia expressiva para poder realizar todas as adaptações para atender a legislação, de um lado, a legislação da vigilância sanitária, e, por outro lado, também atender a parte de acessibilidade, para propiciar o acesso à saúde de qualidade a todos. Não só isso, nós temos aí dentro da equipe do hospital profissionais altamente capacitados, inclusive trabalhando em auditoria de acreditação para outros hospitais aí da capital paulista, e que fazem parte do núcleo de qualidade desse hospital. Sim, claro. Como a doutora Melissa Lara, que é professora universitária em São Paulo, sim, há 12 anos, é auditora de acreditação, e também a doutora Giovana Colosa Mecati, que também ela é professora universitária, ela é médica aqui da cidade de Bragança Paulista, e também exerce as funções de auditora de acreditação. Nossos fornecedores, os que começamos já a realizar os contratos
poder já Sim, abrir, claro. inaugurar esse hospital, os nossos fornecedores, eles são todos fornecedores qualificados. Olha aí. Por exemplo, a empresa que trabalha com o serviço de enxoval e lavanderia, o enxoval ele tem dentro dele chip, ou seja, você tem total rastreabilidade no enxoval. Muito bom. E você tem garantias, de um lado, tanto de controle de infecção, controle de resíduos, e de outro lado, garantias até mesmo da capacitação da mão de obra, prestado por esse fornecedor específico, que fornece, dentre outros hospitais, para o Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A nossa parte de sistemas é a TOTUS, é uma das maiores empresas de sistema da América Latina. A nossa parte de lavanderia, eu já falei. Agora, a nossa parte de construção de corpo clínico, construção do pessoal de apoio e até mesmo da área administrativa, toda ela sempre privilegiando, de um lado, a mão de obra de Bragança Paulista, e de outro lado, junto com essas duas pessoas que trabalham para que o hospital um dia consiga obter a sua acreditação, essa nossa mão de obra vai ser objeto sempre da educação continuada, do treinamento contínuo. Sim, olha aí. Para que melhore a experiência do paciente desde o início até o seu pronto restabelecimento. Esse é um hospital horizontal, que a gente vê uma facilidade no deslocamento, etc. Eu queria saber o seguinte, isso aí também é mais uma colocação que a gente poderia fazer, falando em termos de acessibilidade do hospital, e outra coisa, a humanização, o acolhimento. O grande desafio de você trabalhar dentro de uma instituição hospitalar hoje é justamente a parte de acolhimento. Não só pelas instalações físicas, o que a gente sempre vai primar pela qualidade. Como eu disse para o senhor no bloco anterior, os nossos fornecedores todos qualificados. A estrutura, a rede de gases que existe hoje lá, já instalada no Hospital Bragantino, e que em breve vai estar em funcionamento, é uma estrutura que não existe na América Latina. Foi objeto da divulgação de parte do fabricante, até mesmo na França, onde foi divulgado para o pessoal da França essa tecnologia nova, e a instalação aqui, em primeiro lugar, aqui no nosso hospital em Bragança Paulista. Agora, voltando para a parte de acolhimento, a situação hospitalar, no mais das vezes, é uma situação de risco, de angústia, de tristeza, verdade. Tanto por parte do paciente e também por parte dos familiares. Então, o que se busca para atenuar um pouco essa angústia, esse sofrimento, por vezes esse desespero? A humanização no atendimento, que passa desde a informação, e não é qualquer informação, é uma informação certa, uma informação clara, e uma informação que o próprio paciente entenda. Sim, e até mesmo aquelas cirurgias longas, e o senhor, na qualidade de médico, o senhor já deve ter presenciado isso muitas e muitas e muitas vezes, a angústia e a tristeza do familiar esperando para não saber o que está acontecendo com o ente querido que está lá dentro, sendo objeto de um procedimento cirúrgico. Tentando amenizar isso, como um exemplo de outras inovações que a gente colocou, nós vamos ter lá uma sala de conforto para os próprios familiares, para que eles tenham um lugar para esperar o término do procedimento cirúrgico e um lugar para periodicamente receber informações sobre o desenvolvimento da cirurgia e sobre o estado de saúde do paciente. Muito bom. Apartado do movimento do hospital, apartado dos corredores, das escadas, vai ficar lá confortavelmente instalado. Isso também faz parte de acolhimento. Existe a parte assim, emergencial, a pessoa chega de urgência e lá recebendo num pronto-socorro, por exemplo, assim, e a parte, vamos dizer assim, de uma portaria, vamos falar assim, social, em que a pessoa já vai marcar algum exame ou alguma cirurgia ou algum tratamento. Nós vamos ter um cronograma de atividades que está em elaboração e abrindo paulatinamente os setores do hospital. Sim, é claro, o que a gente vai contar lá são 3 grandes centros de atendimento.
Isso tudo, obviamente, estruturado com obediência a toda a legislação que norteia a atividade hospitalar. O primeiro centro de atendimento é um ambulatório de especialidades. Sim, olha. Dentro desse ambulatório de especialidades, o que nós prevemos que seja o primeiro a entrar em funcionamento, nós vamos ter várias especialidades. Sim, olha. Cirurgia geral, clínica geral, Sim. cardiologia, ortopedia, Sim. Oncologia, que a região também é um pouco carente. Em um segundo momento, também seguindo o cronograma, nós vamos para a abertura do centro cirúrgico e da unidade de terapia intensiva. Note, todos que foram objeto de uma ampla reforma e equipagem. Na estrutura do hospital antigamente, você tinha 3 salas cirúrgicas. Sim, isso. Hoje nós vamos contar aí com, acredito eu, pela opinião dos médicos que convivem dioturnamente com o pessoal do hospital e comigo, inclusive, vai ser a maior sala cirúrgica da cidade de Bragança Paulista. Com capacidade para cirurgias de média e alta complexidade, Sim. até mesmo procedimento cardíaco, ortopédico. Isso, olha. Este é o segundo momento, a abertura do centro cirúrgico e da UTI. E em um terceiro momento, porque você também precisa privilegiar a qualidade de ponta a ponta no que você faz. Claro. Então a gente não pode abrir tudo de uma vez e ir ajustando. A gente tem que seguir esse cronograma. E no terceiro momento, um pronto-socorro. Esse pronto-socorro, pronto-atendimento, também aí permeado pelos padrões de qualidade que a gente quer imprimir nesse processo. Porque lá na frente, quando o hospital estiver aberto em pleno funcionamento, todos esses padrões de qualidade são exigidos pelas operadoras e pelas companhias seguradoras, nas suas normas de compliance. Por que isso? Porque pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o fornecedor do produto ou serviço é solidário pelo serviço prestado. Sim, claro. Então, se amanhã o paciente tem uma experiência ruim, essa experiência ruim pode refletir para a operadora como, de um lado, uma reclamação junto ao órgão regulador. Sim, claro. E, de outro lado, uma responsabilização por um erro médico, por alguma incorreção do atendimento. Então, para que a gente possa abrir as portas para essas operadoras, para as grandes operadoras e para as companhias seguradoras, todas as normas de compliance devem ser obedecidas. E ao nosso turno, aí já invertendo a situação, o próprio hospital abrirá as portas e terá como parceiros de negócio companhias seguradoras e operadoras qualificadas e que também cumpram todos os preceitos regulatórios destinados ao seu ramo de atividade. Nós já tivemos aí a visita de operadoras e companhias seguradoras de expressão. Olha aí. Todas aí muito entusiasmadas, não só com a possibilidade de se ter um hospital na cidade de Bragança Paulista, para atender a cidade de Bragança Paulista e toda a região. Como bem o doutor colocou, a cidade extrema. Extrema, está aqui próximo. Aqui. Cresceu muito e tem muita capacidade de comercialização. E o fluxo aqui em Bragança é grande. E o fluxo é muito grande. Como também todas as cidades que vão aí pelo circuito das águas. Sim, que também são carentes aí de recursos hospitalares. E essas, ou operadoras ou companhias seguradoras, elas se animam muito, não só, como eu disse, com a perspectiva do hospital, mas também com a perspectiva de poder ofertar os seus produtos na cidade de Bragança Paulista, por meio da comercialização de novos planos. Sim. Ou seja, não é só a abertura do hospital que é legal para a cidade, mas sim também você dá alternativas aí para o cidadão bragantino, ou para o cidadão de Extrema, ou para o cidadão aqui da macro-região bragantina, de poder adquirir um plano de saúde, ter para si um leque de ofertas aí em saúde suplementar. Verdade. E sendo atendido com qualidade dentro de um hospital pensado para isso. O complexo hospitalar vai ter um plano próprio dele ou não? O ramo de atividades, ele é puramente hospitalar, né? Hospitalar, sim, certo. A gente não vai ter um plano, mas a gente acredita que com os nossos esforços e a conjugação de esforços entre todos os partícipes desse mercado, a gente consiga ter aí um aprimoramento do mercado. Sim, verdade. Primeiramente aqui dentro da região e quiçá um dia se espalhe aí uma área muito importante, o estado de São Paulo, para o Brasil, para rever as parcerias entre os hospitais e as operadoras. Sim, verdade. Não ser somente um prestador de serviços com um contrato,
mas ser também um partícipe desse mercado que ajude, de um lado, o desenvolvimento do hospital, o desenvolvimento da qualidade de serviços hospitalares na região, e, de outro lado, ajude a desenvolver a comercialização, a oferta de produtos e a qualidade na prestação de serviços em prol do operador e do usuário. Verdade, porque a área de oncologia, que, para te falar a verdade, realmente é defasada aqui em nossa cidade. Nós vamos ter lá, e aí é bom a gente até, e que você esclareça, um pessoal, vamos dizer, gabaritado para isso. É um tratamento muito difícil, muito complicado, sim, cara, muito sofrido e muito desgastante. E dentro da minha própria família, o meu pai, ele foi vitimado por um câncer. Então a gente já acompanhou aí dentro da família, até mesmo com amigos, e no dia a dia dentro das instituições hospitalares, a gente acompanha o sofrimento que o tratamento oncológico demanda e, de outro lado, a angústia que ele demanda junto ao paciente. Então, uma premissa básica para o atendimento oncológico, aí desde a consulta, passando pela cirurgia oncológica, passando pela administração de quimioterápico e passando pela recuperação do paciente. A premissa é sempre demandar o maior atendimento e o maior cuidado possível, inclusive não só na seara médica, mas também na seara psicológica, o acompanhamento do profissional especializado, para que possa propiciar o retorno do paciente à vida normal, à sua condição normal. Verdade. Porque o câncer, ele é uma doença muito agressiva, mas o senhor também, de novo, como médico sabe, o tratamento para o câncer evoluiu muito na última década. Muito. Então hoje ela não pode mais ser considerada como uma doença letal. De forma nenhuma. De forma alguma. Só que para o usuário, para o paciente, o diagnóstico de câncer já é um baque, porque ele entende como uma doença que vai abreviar sobremaneira a vida dele, ou então a independência dele. Por isso o investimento não só em acolhimento, mas principalmente no acompanhamento psicológico para esse paciente oncológico. Inauguração, quanto que a população pode falar o seguinte: olha, já posso ir lá no Hospital Bragantino e já usufruir lá de tudo que vai oferecer aí de bom que foi colocado aqui. A nossa previsão inicial era a abertura do hospital agora na segunda quinzena do mês de abril. Sim. Mas o que vai atrasar um pouco. Por quê? De um lado, a gente trabalhou com obras estruturais de grande porte. Sim, tá. Nós tivemos lá a remodelagem como exemplo completamente da cozinha, completamente da central de materiais esterilizados, tudo privilegiando, como exemplo, nesses exemplos que eu citei, tudo privilegiando o fluxo correto. Coisas limpas não encontrarem no caminho coisas sujas. Sim, sim. De um outro lado, nós também privilegiamos aí a aquisição de equipamentos. Se a gente for falar em tomografia, tomógrafo é novo, 0 km. Raio-X, também novo, 0 km. O CR, que é o digitalizador, também novo, 0 km. Então, esse nosso cronograma, ele sofreu atrasos. A gente vai estar prevendo a abertura aí para comecinho de maio. Sim. E, obviamente, sempre atendendo todos os requisitos que a legislação, tanto federal, quanto estadual, quanto a legislação do município de Bragança Paulista, coloca como obrigações do hospital em termos aí de respeito às regras da vigilância sanitária, respeito à acessibilidade e dentre outros. O acesso ali de estacionamento, isso tudo. As mudanças que aconteceram aí, principalmente foi na parte estrutural, foi na parte de segurança também. Segurança, olha aí. De prevenção de incêndio, na parte de atendimento aos normativos da vigilância. Agora, o hospital ele está localizado lá na rua Eunice Ferraz Fernandes, lá no 51, no bairro de Jardim do Lago. A parte de estacionamento continua lá, assim, franca, sem cobrar do usuário, porque não teria motivo para fazer isso. Isso é mais uma comodidade que tem que ser dado aí para o usuário. Agora as instalações lá dentro completamente diferentes.
até convido, eu já faço convite ao Dr. João, a equipe aí da produção, se quiserem acompanhar as obras, quiser ver como é que ficou, tá lá, tá aberto, de portas abertas à disposição de vocês. Olha, nós vamos lá conhecer e conversar e mostrar as coisas lá, porque o Dr. Márcio faz questão que a coisa aconteça. Se você trabalha obedecendo às normas, se você trabalha bem e direito, da qualidade, só tende a aumentar o teu fluxo. Por quê? Porque a operadora do outro lado também é responsabilizada. A companhia seguradora do outro lado também é responsabilizada. Verdade. E hoje uma reclamação que é chamada NIP, junto à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, hoje uma NIP importa aí algo em torno de 60 a 80 mil reais em uma reclamação. Sim, verdade, olha aí. O que sangra o caixa da operadora por uma ausência de qualidade de um prestador. Então não é isso que a gente quer. O que a gente quer é fazer a parceria bem direita e boa para todos os lados e principalmente para o lado do usuário. A pessoa pode perguntar, doutor Márcio, o problema é o seguinte, eu tenho aí o meu convênio e preciso de um exame que é altamente específico, etc., que às vezes não comporta dentro de uma estrutura hospitalar. O hospital, através desse convênio, desse seguro-saúde, e também encaminham uma retaguarda em outros locais. Sim, nós temos aí a retaguarda em outros locais e nós contamos aqui com um parceiro da cidade, um parceiro de expressão, um parceiro muito grande, na parte de imagem. Ah, sim, olha aí. E essa parceria, por exemplo, dentro do hospital não existe a ressonância magnética. É isso aí. Agora, este parceiro, ele dispõe do serviço de ressonância magnética, dispõe de outros exames complementares de imagem, caso esses se façam necessário ao bom atendimento do usuário. Alguma coisa que aí você gostaria de falar à população? Fica à vontade. O recado que eu daria para a população é o seguinte: o hospital estará de portas abertas muito em breve para recebê-los, e recebê-los sempre privilegiando a segurança do paciente, a qualidade do atendimento prestado, a humanização do atendimento e, acima de tudo, o pronto restabelecimento do paciente. Para que a experiência do hospital, por mais sofrida que ela seja uma experiência de sofrimento amenizado. Como? Contando sempre com a mão de obra que está lá, com o corpo clínico que está lá instalado, com os equipamentos, a estrutura disponibilizada, para que ele possa se restabelecer e tornar a estadia dele dentro do hospital mais agradável possível. Não temos e não pretendemos ter relação alguma com nenhuma das pessoas jurídicas ou pessoas físicas que no passado ocuparam esse hospital. E eu lhe agradeço, doutor João, agradeço primeiramente o convite, agradeço ao pessoal da sua equipe de produção e renovo aí o convite extensivo aí também ao pessoal da produção, e o hospital está de portas abertas aí para receber a sua equipe, caso vocês queiram documentar lá as mudanças de grande vulto e de estrutura que estão acontecendo. Nós vamos documentar e mostrar